Aham. Então, por exemplo, a gente tem uma boa parte da população de Israel que sabe russo. A gente já falou da Rússia, um dos maiores. Hoje em dia a Rússia tem todas as questões da guerra interna deles com a Ucrânia, mas a gente vê que Israel, por exemplo, muitos cientistas fugidos da União Soviética vieram para Israel depois que caiu a cortina de ferro. Então Israel também importou pessoas de todo o mundo e junto com também os seus conhecimentos, as suas línguas, as suas culturas, e Israel soube não apagar isso, e sim introduzir isso para dentro da cultura, e por isso a gente tem uma cultura extremamente variada, e isso eu acho que ajuda com esse pensamento. E eu acho também o pensamento de a gente pode. Eu acho que os israelenses sempre tiveram um pensamento muito positivo, assim, a gente pode, a gente consegue, Uhum. apesar de ter tudo em contra. E você tem, né, além do seu trabalho natural, você tem respondido muitas perguntas, participado de muitos programas. É, mas quando você se pega refletindo sobre as próprias dúvidas, né, sobre as próprias reflexões, o que tem passado pela sua cabeça? O que tem não tirado seu sono, mas quais são as coisas que você tem tentado ou entender mais ou se manter mais conectada? Como que você tem... Porque assim, nesse momento, eu acho que há dois rumos. É um rumo de viés mais imediato, que é entender os mecanismos atuais de poder, seja por curiosidade ou seja por tentar trazer relações próprias das nossas culturas, dos nossos países. E tem um outro viés que é eventualmente fazer essa releitura do passado, fazer uma releitura um pouco maior de questões geopolíticas. Porque, por exemplo, quando você trata das potenciais guerras, porque eu vou incluir uma terceira que não existe ainda, tá? Mas quando você inclui as potenciais guerras ali da Ucrânia, de Israel e eventualmente de Taiwan, você tem três guerras completamente diferentes, com temáticas e o que envolve completamente diferentes e ainda assim existindo ou quase que coexistindo ao mesmo tempo, com forças, né, que é talvez a Israel lutando contra uma força, um, um terrorismo mais amplo, não necessariamente só uma nação, vamos dizer assim. A Rússia com uma questão mais territorial e eu imagino que a China com uma questão que é mais cultural também, de não admitir que possa existir uma Taiwan que não faz parte do meu parquinho. E é sempre difícil você chegar em conclusões ou chegar em linhas, né, para você formar uma consciência não só maior, mas mais completa. O que tem passado na sua cabeça em relação a a tantas perguntas que foram feitas para você, a tantos lugares que você deve ter frequentado? O que mais salta aos seus olhos assim? Então, uma das coisas que eu aprendi que é muito fácil dar palpite no conflito dos outros. E é isso que eu vejo, assim, eu vejo as pessoas com toda a convicção do mundo escrevendo no meu YouTube e dizendo porque o presidente do teu país, nananana. Calma, o presidente do meu país se chama Buji Herzog. Tu nunca ouviu falar dele. Tu provavelmente se refere ao Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro do país, porque a gente é um sistema parlamentarista, não presidencialista. É pessoas que nunca botaram os pés em Israel, nunca botaram os pés na Palestina, que não realmente entendem como é o nosso sistema político, que não entendem a história desse conflito, não entendem quem são os jogadores. Se tu perguntar quem é o presidente da autoridade palestina, eles não vão saber dizer. E são pessoas que têm um conhecimento muito raso em relação a tudo que está acontecendo aqui, mas que tem uma convicção tão forte de que tem certeza de que estão do lado certo da história. E que Israel é o assassino, e que Israel é o genocida, e que os palestinos estão sendo massacrados, e que tem assentamentos dentro de Gaza. E aí vai explicar que não existe assentamento de Gaza desde 2005. Que o problema de Gaza é que teve um golpe de Estado e que Gaza deixou de ser parte da autoridade palestina e passou a ser um território do Hamas. E são pessoas que não têm um conhecimento sobre o conflito, mas que têm uma convicção muito forte de que sabem do que estão falando. E aí entra esse caos que é a internet. E daí a gente vê tantas e tantas discussões, e quando eu começo a ler, eu vejo de si, uau, realmente falta algumas aulas de história. E não é por mal, assim, eu não entendo do conflito de Taiwan, e tudo bem, eu aceito que eu não entendo,
mas eu não entro para dar palpite no conflito dos outros.